Olá pessoal, pais, cuidadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um informativo do nosso projeto de estágio virtual. Nós já estivemos juntos e não faz muito tempo, mas caso alguém tenha esquecido o meu nome, eu vou me apresentar. Meu nome é Nara Nascimento, aluna de Psicologia do 7º semestre da Faculdade de Ilhéus, e eu estou muito feliz em estar mais uma vez tendo esse contato com vocês. Como já foi explicado nos primeiros vídeos, a nossa proposta é dividida em duas partes, palestras e oficinas, onde trazemos dicas para promover a saúde mental em tempos de pandemia. Na semana passada, nós tivemos um momento muito construtivo, onde através da oficina de relaxamento, vocês aprenderam benefícios de fazer essa atividade no seu dia a dia. E eu espero que vocês continuem colocando em prática essas atividades. E sem mais delongas, hoje vou estar trazendo para vocês uma palestra sobre o uso de medicamentos. Vamos começar a nossa reflexão de hoje partindo do significado da palavra medicamento. O dicionário nos traz a definição de que medicamento é medicação, remédio e fármaco. Para nós, muito mais conhecido como remédio, né? No popular é muito utilizado. E para os médicos e terapeutas, a linguagem mais falada são fármacos. Todos nós já fizemos o uso de medicamento algum dia, não é verdade? E vocês já refletiram sobre os efeitos colaterais, sobre os efeitos adversos desses remédios, como utilizar, as questões de horários, qual a dosagem? Vocês já pararam para analisar isso? Então, hoje nós vamos estar falando aqui a respeito, dando início a respeito dos efeitos colaterais, né? Um exemplo nesse momento de pandemia caso alguém tenha alguma febre, uma dor de cabeça e a pessoa se tome uma medicação, um paracetamol ou um Doril, e isso trouxer um efeito que faz parte do que o remédio oferece. Por exemplo, a pessoa tem uma febre, então ela tomando esse medicamento, por exemplo, ela vai começar a suar ou vai passar a dor de cabeça. Isso é o que se é esperado desse medicamento. Mas, caso a pessoa tome um medicamento e comece a se empolar todo, tenha um desmaio, isso não é o que é esperado desse medicamento. Então, isso estaria sendo um efeito adverso. No caso dos horários, geralmente o médico ele passa o medicamento, a quantidade de medicamento que você vai tomar e de quantas em quantas horas ele será utilizado. Por exemplo, se o médico ele passar uma medicação para que ela seja utilizada de 8 em 8 horas, você vai fazer o uso no horário solicitado. Porém, se você começa a alterar esses horários, que seria de 8 em 8 horas, daqui a pouco você já está em 10 em 10 horas, em 11 em 11 horas, passando completamente do que foi proposto pelo médico. Então, esse remédio, esse medicamento, provavelmente ele não vai surtir efeito. Se é para ser usado por 7 dias, porque vai dar continuidade até 14 dias. O ideal será respeitar as regras, pois quando as pessoas começam, por exemplo, o médico passa um antibiótico
E aí, esse antibiótico, ele tem que usar, ele não pode nem ser usado menos de 7 dias e nem mais de 7 dias. Ele tem que ser tomado naquele período. Por quê? Senão o organismo ele vai se adaptando ao medicamento. Se você tomar vários dias além do prazo determinado, seu organismo vai se adaptar e além de já estar sendo uma automedicação. Você já se automedicou algum dia? Na verdade, de alguma forma, direta ou indireta, já todos nós, de alguma forma, já nos automedicamos. A nossa cultura brasileira, ela tem um hábito muito perigoso que é a automedicação. E eu gostaria de estar aqui trazendo para vocês o que é automedicação. A automedicação é o ato de usar remédio por conta própria e sem orientação médica. E que tipo de medicação nós podemos utilizar? Geralmente, o mais indicado são as medicações que elas são orientadas por um médico. Isso é normal, para que a gente não venha estar utilizando uma medicação, porque ela não foi prescrita por um médico, a gente chega lá na farmácia, compra e nem sabe o que pode acontecer com isso. Outra coisa também que eu gostaria de trazer para vocês nesse momento é compartilhar algo muito importante que muitas pessoas não têm conhecimento. É a respeito dos psicólogos. Os psicólogos, eles não prescrevem medicamentos. Então, se você chegar num consultório de um psicólogo e você, doutor, passa um medicamento para mim, porque eu estou sentindo isso, ele não vai prescrever. Ele vai encaminhar você para um médico especialista e ele vai estar fazendo essa prescrição. Ambos exercem funções diferentes, né? Os psicólogos, os médicos. O psicólogo ele vai estar fazendo a terapia, ele vai estar fazendo aconselhamento psicológico, ele vai estar fazendo um acolhimento. Enquanto o médico, ele vai lá, você vai chegar no consultório e vai falar, doutor, tô sentindo uma dor aqui e tal, e ele vai simplesmente prescrever. Agora que nós já compreendemos esses conceitos e que vocês, como cuidadores, têm essa compreensão, vamos falar um pouquinho de como é a realidade para as pessoas com deficiência. De acordo com pesquisas científicas, as pessoas com deficiência também elas têm um hábito muito grande de se automedicar, com prevalência no uso de analgésicos. E é vista como uma solução imediata, porque a pessoa está sentindo a dor, vou tomar aqui um remedinho para resolver o meu problema, né? Mas pode trazer consequências mais graves. Então, não é aconselhável que se faça dessa forma, né? E acima, como eu citei acima, o exemplo de quando nós tomamos um medicamento para dor de cabeça, né? E então, outra coisa também que nós vamos estar falando aqui é sobre vocês que são cuidadores, né? A atenção, ela tem que ser redobrada para os seus familiares, que vocês estão trazendo esse medicamento para estar dando para eles. Então, o médico vai passar a bula e vocês vão ter que ter atenção nisso. Tem que observar realmente, né, se eles estão ingerindo o medicamento, se eles estão jogando fora, se não está embaixo da língua, eles, né, não engoliu o medicamento. Então, tem que estar analisando direitinho para poder não ter alteração nesse processo. E, principalmente, uma coisa que vocês têm que estar observando é a questão de que eles podem estar se automedicando também. Tanto possa acontecer na presença de vocês, como até na ausência. Então, o que é aconselhado, o que é proposto
uma solução para isso seria manter esses medicamentos fora do alcance desses familiares, né? Para que eles não venham estar se automedicando e trazendo algum problema. Então, outro ponto importante que eu gostaria de falar com vocês é que existem vários medicamentos que são muito indicados pelos médicos para pessoas com deficiências, mas eu escolhi um específico para falar, que é a carbamazepina, porque se utiliza esses medicamentos e eles são chamados como de antipsicóticos. Eles são utilizados porque eles possuem uma ação sedativa nesse paciente. É utilizado como antimania, ou seja, em casos de alterações de humor, fazendo essa instabilização desse humor. Em casos específicos, esse tipo de medicamento é utilizado por alguns pacientes, por esses pacientes possuírem um metabolismo aumentado com excesso de vitamina B12, para que seja feito um bloqueio do ácido fólico. Outra coisa também que eu gostaria de estar compartilhando com vocês é a respeito da dosagem. Como é feita essa dosagem de medicamento para os pacientes? Então, para essas pessoas, a dosagem é feita de acordo com a medida, o peso e a idade do paciente. Deve ser avaliado o risco também, a história natural da deficiência, adotando uma forma de utilização desse medicamento que seja racional, individual e direcionada ao perfil de cada pessoa. Por serem um grupo de risco, dada a maior vulnerabilidade a alguns tipos de doenças para essas pessoas. Então, por causa disso, deve-se ter um cuidado essencial para fortalecer o sistema imunológico, ou seja, fortalecer a defesa dessa pessoa, desse paciente. Esse fortalecimento se deve à ingestão de alimentos ricos em minerais, em vitaminas, com menos gordura, com menos açúcares, né? E alguns dados estatísticos do Ministério da Saúde mostram que os pais eles não conseguem diferenciar entre a alergia e a intoxicação causada por algum tipo de medicamento. Então, eu vou trazer aqui para vocês, no caso das alergias, alguns sintomas, para que vocês possam estar atentos caso haja isso. No caso de vocês estarem tomando, né, usando a medicação de forma correta, então isso daí eu acredito que nem venha acontecer, mas em casos que aconteça, a alergia, os sintomas da alergia são erupções na pele, anemia, febre, vermelhidão no corpo, palidez e arroxeamento dos lábios, falta de ar, entupimento nasal, diarreia, queda da pressão, dor no peito, anafilaxia, que é um dos mais graves sintomas que pode levar até a morte. Vômito, dores abdominais. Já a intoxicação, ela acontece por quê? Ela acontece pela alta ingestão de remédios ou quando também se ingere vários tipos de remédios. Isso pode ocorrer uma intoxicação, por isso a atenção de não estar se automedicando. Então, de forma geral, a intoxicação ela é causada pelos seguintes sintomas: sudorese, diarreia, vômito, tontura, palpitação, mudança brusca de comportamento e aumento da salivação. Por fim, eu gostaria de deixar aqui para vocês alguns tipos de medicamentos que eles causam, associados a outros medicamentos, podem causar uma intoxicação, que é o caso do Plasil, e são remédios que são bem comuns, a gente está ouvindo falar sobre isso, que é o Plasil, o Cataflam,
o Bactrim, o Berotec, o Escabim e o paracetamol. Então, nessa palestra de hoje, nós trouxemos uma reflexão sobre a automedicação e todos os cuidados que possam ser tomados, né, para que isso não venha a ocorrer. Então, que vocês possam estar meditando, vendo essas questões de horário, de tudo um todo para que seja tudo tenha um bom funcionamento, né? E que esse vídeo seja bastante produtivo para vocês e até a próxima.